Olá, meus queridos alunos, tá? Vamos dar continuidade à nossa aula aí de parcelamento de solos, tá? Na aula anterior nós falamos um pouco, na primeira parte nós falamos um pouco sobre a introdução do solo, tá? Agora a gente vai um pouquinho mais a fundo, tá? E eu quero que vocês me acompanhassem aí, tá? Só um minutinho. Então, para quem não me conhece, tá? Sou o professor André, tá? Vamos dar o componente curricular de parcelamento de solo. Eu sou técnico em edificações, formado pelo Instituto Federal do Amazonas, sou graduado em Geografia, tá? Pela Unicelv, também sou graduado em Tecnologia de Construção de Edifícios pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, sou especialista em Cálculo Estrutural pela FACERRA, tá? No Espírito Santo, sou especialista em Auditoria e Perícia de Obras Civis também pela FACERRA e também sou especialista em Topografia e Sensoriamento Remoto, tá? Pela FAVENG. E vamos dando continuidade, falando sobre o loteamento, vamos ao conceito de lote, tá? Então, lote, ele considera-se lote, o terreno servido de infraestrutura básica, tá? A gente vai já ver o que é infraestrutura básica, cujas dimensões elas atendem aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor. Olha aí, pessoal, como é importante essa parte, tá? De cidade para cidade muda um pouco, tá? Mas todos dentro da lei. A Lei 6.766 de 1979, tá? Que trata desse conceito aí, dessa questão de plano diretor nos municípios do Brasil. Então, vamos repetir, lote, considera-se lote o terreno servido de infraestrutura, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situa, ok? Ainda voltando aqui, agora vamos falar sobre o que é infraestrutura básica, tá? Considera-se infraestrutura básica os equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, tá, ok? Iluminação pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável e de energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação pavimentadas ou não, ok? Quando eu falo pavimentadas ou não, tá? Independente se aquele lugar já tem estrutura, já tem jeito de cidade, tá? Ele também se enquadra aí dentro como lote, tá ok? Vamos lá. Como infraestrutura urbana, aliás. Agora eu vou falar sobre loteamento, que é a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com a abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias já existentes, de acordo com a Lei 6.766, tá? De 1979. Tá? Já mostrei para vocês como é que era na aula anterior. Tá? Esse aqui é um outro exemplo, tá? Desse empreendimento aqui. A gente verifica que antes de se tornar esse loteamento aqui, ele era uma gleba, depois falei sobre o projeto topográfico, que precisa ser feito, né, pelo agrimensor, ou pelo engenheiro cartográfico, pelo topógrafo, pelo profissional da área, tá? O que acontece? Ele vai fazer esse levantamento topográfico, após esse levantamento topográfico, tá? Vai sair da condição de gleba, aquele lugar, para se tornar um loteamento. E aí, o que vai acontecer? Vai ser dividido em quadros, tá? Só um minuto, deixa eu colocar aqui o ponteirinho, tá? O que vai acontecer? Ele vai sair da condição de... Melhor eu riscar aqui para vocês. Ele vai sair da condição de gleba, vai virar um loteamento, tá? Aí, o que vai acontecer, ó? Vão virar subdivisões. Aí, o que vocês podem perceber aqui, pessoal? O que vocês podem perceber? Aqui, ó, tô riscando aqui para vocês verem, ó. Ele virou o quê? São quadras, não é verdade? São quadras, olha. Tem outra bem aqui, tá? Tô só riscando aqui para vocês perceberem, tá? Dentro desse espaço, foram criadas, tá? Desse loteamento foram criadas várias quadras. E dentro dessas quadras, vocês verem subdivisões, tá? Que são lotes, ok? Ó, vou fazer só uma aqui para vocês verem, tá? Que são lotes. Então, qual é
a sequência correta. Depois que ele deixou de ser gleba, ele foi feito um levantamento topográfico. Depois desse levantamento topográfico, o que aconteceu? Ele virou um loteamento. Depois que ele virou um loteamento, né, houveram subdivisões, na verdade? E aí, o que aconteceu? Subdivisões, aí apareceram quadras, né, que elas ficaram divididas pelas ruas, pelos prolongamentos públicos, tá? Logradouros, no caso, tá? E aí, dentro dessas quadras, apareceram os lotes, ok? Vocês já devem ter visto, né? Então, ficou claro até aí? Podemos continuar? Aqui a gente pode perceber também um loteamento. Vou ter uma imagem aqui, tá? Uma imagem 3D, tá? Um loteamento. Antes de ser loteamento, ele era uma gleba, depois passou a ser um loteamento. Vocês observem aqui, não está dando para ver direito, mas tem umas subdivisões, tá? Essas regiões aqui, ó. Ok? Para cá, ele tá todo dividido, tá? Aqui, ó. Todo dividido. Então, vamos passando aqui. Outra situação aqui, ó. Loteamento, tá? Foi dado um zoom naquele menor que estava lá. Aquilo que eu queria mostrar para vocês, tá? Foi feito em ruas, tá? Calçadas, meio fio. O que mais aqui? Temos aqui as quadras, né? Observem aqui as quadras, tá? E dentro das quadras nós temos os lotes, tá? Tá dando para compreender até aí? Espero que esteja, tá? Vamos seguir. Então, olhando aqui de um ponto de vista macro, a gente consegue, se vocês quiserem visitar, para quem nunca viu ainda um loteamento, um empreendimento residencial, no seu início, depois do levantamento topográfico, a gente consegue verificar, tá? No decorrer aqui, só é você sair de Manaus aqui, tá? Vou riscar aqui. Só é você sair de Manaus, você pega aqui a ponte, e aí você vem, tá? E aí você já consegue encontrar o primeiro, tá? Você consegue encontrar aqui o Smart Campo Belo, tá? Que é um empreendimento da capital. Vocês vão conseguir aqui também, perto da cidade universitária, vocês vão encontrar aqui o Bela Vista também. Bela Vista, olha, pessoal, tem que ter muito cuidado também, tá? Esse condomínio aqui, ele foi jogado na justiça, tá? Muitas pessoas que compraram ainda os seus apartamentos aqui ainda na planta, tá? Na planta de loteamento, tá ok? Olha aí, né? Não conseguiram receber eles até hoje, tá ok? Então, vocês têm que ter muito cuidado quando vocês forem comprar fazer aquisição de algum empreendimento desse, tá? Você pode criar sua casa própria, porque aí está em jogo muita coisa, tá? Inclusive o INSS de vocês, né? Se vocês declararem lá, ainda mais quando for o primeiro empreendimento, tem que ter muito cuidado na hora de fazer essas aquisições, tá ok, pessoal? Essa parte de loteamento é muito importante mesmo, né? É bom a gente esclarecer bem, porque você tem que ir atrás, né? Você tem que verificar se aquele empreendimento ele foi realmente credenciado pela prefeitura, se a prefeitura autorizou aquela construção em determinado lugar, tá? Se aquilo realmente deixou de ser gleba para ser um loteamento, tá? Tentem pesquisar tudo isso daí antes, verifiquem a planta topográfica, onde ela foi registrada, em qual cartório, se a prefeitura do município ela aprovou, tá? Para que vocês não sejam enganados, tá ok? Aí logo mais à frente a gente tem aí o Residencial 2 também, não é verdade? Aí temos o Residencial Amazonas aqui também, o 1 e o 2, né? Já são dois ali já mais para dentro, indo para o Iranduba mesmo, certo? Então, tá dando para entender mais ou menos até aí, né? A visão macro da coisa, tá? A gente não, no momento a gente não está podendo fazer visita técnica, mas seria bom que nós fôssemos a um loteamento desse, né, para que a gente pudesse ter uma visão mais apurada e mais real da coisa. Ainda sobre loteamento, vamos verificar aqui, vamos falar aqui um pouco sobre o conceito de logradouro público. Logradouro público é a expressão que se designa, entre outros, como rua, avenida, travessa, passagem, via de pedestre. Olha, tem gente que
que é ignorante, tá, pessoal? E não reconhece uma travessa como logradouro público, tá? Mas uma travessa é sim um logradouro público, tá? E existem muitas discussões com relação a isso daí, mas é sim, tá? Para todos os efeitos, é um logradouro sim, uma travessa, tá? Ela não é rua, mas ela é uma travessa, tá? É um logradouro, é considerado como um logradouro público. Passagem, via de pedestre, uma vielazinha, tá? O pessoal tem o costume de chamar a viela de uma vielazinha de beco, mas é viela, o nome correto, tá ok? Aí temos aqui uma viela sanitária, temos aqui um balão de retorno, tá? Temos uma passarela, tudo que é considerado como logradouro público, tá? Temos praças, parque, alameda, tá? Geralmente a gente vê alameda naqueles condomínios, o nome, né, alameda, naqueles condomínios bem chique, né? Então, em bairro de periferia a gente não vê muito alameda, mas Alameda é reconhecida como logradouro público também, da mesma forma como Rua e Avenida São, tá? Largo também, tá ok? É um logradouro público. Beco, como eu falei para vocês, as pessoas confundem muito viela com beco, tá? Fiquem atentos aí. Ladeira, viaduto, ponte, túnel, rodovia, estrada, caminhão de uso público. Tudo que faz caminhão de uso público, que as pessoas transitam naquele lugar, é considerado como um logradouro público. Tá ok, pessoal? Vamos continuando. Falar aqui um pouquinho de desmembramento. Tá? O que viria a ser desmembramento, professor? Desmembramento é a subdivisão de glebas em lotes, tá? Destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário que já existe, tá? Ou seja, naquela região existia ali uma gleba, tá? E aí ela foi subdividida. A partir do momento em que ela foi subdividida, foi feito um desmembramento, tá? E aí qual é o intuito daquilo dali? Construir edificações, tá? Dos mais variados tipos. Porém, o que o diferencia ali é que eles já vão aproveitar todo aquele sistema viário que já existia antigamente, antes de ele ser desmembrado, tudo bem? Então, aqui, desde que não implique a cobertura de novas vias e logradouros públicos, tá? Se você não for fazer outras ruas dentro daquele lugar que foi desmembrado, tá de boa, tá tudo certo, tá ok? Também amparado aí pela Lei 6.766, tá? De 1979. Temos aqui também um loteamento, tá? Isso aqui é só um exemplozinho básico, tá? Aí a gente tem um corte aqui, tá? Dessa planta. E aí mostra aqui a Alameda, tá? E aí já existia uma área, tá? Aqui uma área com 750 metros quadrados, tá? E depois ela foi desmembrada. Mas olha, observem que ela foi desmembrada, mas não alterou em nada aqui os logradouros e as vias públicas, tá ok? Não pode acontecer depois que desmembrar, o cara querer acabar com a rua, tá? Não pode acontecer isso, tá bom? Não pode. E aí ele foi dividido, tá? Normal, tranquilo, amparado pela lei, tá ok? O que viria a ser, professor, um desdobro? Desdobro é uma divisão de lote resultante do loteamento ou desmembramento aprovado para a formação de novos lotes, ou seja, um sistema, né, de divisão ali de lote resultante de loteamento, tá? Tudo certo? Vamos agora ao sistema viário. O sistema viário é o conjunto de vias e respectivas interconexões, acessos e travessias destinados à circulação de veículos, bem simples de entender, né, pessoal, essa parte. Toda via onde passa veículos ali, tá? É considerado como sistema viário, tá ok? Não adicionado por trilhos e não condicionado por trilhos ou outros elementos que fixem os percursos, ou seja, nada que atrapalhe os carros de passar, tudo, quer dizer, tudo que atrapalhar os carros de passar
aquilo ali deixa de ser um sistema viário, tá ok? Então, a gente pode ver muitas coisas aí, por exemplo, viadutos, passagem de nível, complexo viário, tá ok? Anéis, tudo isso é caracterizado como um sistema viário, tá ok? Um conjunto de vias, tá? De logradouros públicos que se transformam nesse sistema viário, tá ok? Aí a gente vai falar aqui sobre ainda do remembramento, né? A gente falou sobre desmembramento e agora a gente vai falar sobre remembramento. O que é um remembramento? É você juntar aquilo que foi desmembrado, tá? Muito simples, tá? Então, indo para o conceito disso, a gente pode dizer que o remembramento de glebas ou de lotes é a soma das áreas de duas ou mais glebas ou lotes para a formação de uma nova gleba ou lote. Olha aí, ó, aquilo que eu tinha dividido, desmembrado, tá? Até ficar aqui, ó, tudo isso que eu dividi aqui, ó, tudo que foi dividido aqui, tá? O que vai acontecer? Foi unido aqui, tá ok? Não tem mistério, né? Se eu perguntar isso na prova, tenho certeza que vocês vão saber responder de uma forma técnica, né? Do jeito que eu estou falando aqui, ó. Remembramento de glebas. O que é isso? Remembramento, professor, de glebas ou de lotes é a soma de áreas, né, de duas ou mais glebas ou lotes para a formação de uma nova gleba, tá? Aquilo que estava desmembrado foi unificado, foi acontecer uma fusão novamente, tá? E deu origem a um novo lote, tá ok? Único. Lote A e B juntos deu um lote C. Tudo bem até aí? Então, queria agradecer a todos vocês, tá? Dizer que o entendimento está de forma bem cadenciada, tá? Eu estou indo de passo a passo, que é para justamente vocês entenderem da melhor forma possível, tá? Qualquer dúvida, a gente se fala no grupo, tá? No grupo da turma. E você pode me procurar também, tá? Não tem problema nenhum. Se você tiver com alguma dúvida, precisar de esclarecimento, tá? Só chegar comigo. Então, nós ficamos por aqui hoje, tá? Dá um joinha aí no vídeo aí, se você puder, tá? Se inscreva no meu canal, se você puder, tá? Agradeço muito, tá? Será de grande valia. Dá um joinha também aí, tá? Se você puder. E nos encontramos na próxima aula, tudo bem? Tchau, um abraço.